Então agora, né, nessa parte 2, a gente vai falar de algo que agora é exclusivo do Kotlin, né? Até então, né, a gente caminhou muito igualzinho às 4 linguagens e óbvio que as linguagens têm as suas diferenças. Então a gente separou nessa última aula as principais, não são todas, mas as principais, né, os destaques de cada linguagem, o que elas têm de mais legal, o que faz delas terem diferencial ou não, né? Vocês já viram do C Sharp, tem muita coisa legal do C Sharp, vocês já viram do JavaScript do Node, que tem muita coisa legal. Do Node, eu acho que a parte mais legal do Node seria o TypeScript, mas o TypeScript ainda, para vocês começarem, ainda é um pouco difícil, né? Vocês têm que fazer muita coisa para começar com o TypeScript, mas daqui a pouco vocês estão chegando lá. Então, vocês também vão conseguir colocar o TypeScript em dia. E, ao mesmo tempo, é legal que a gente saber o que o Kotlin e o que o Python tem de diferente, tá bom? Bom, começando com o Kotlin, né? Deixa eu acertar aqui, vou ter que acertar minha apresentação, não sei por que quebrou, mas tudo bem. Vou acertar slide por slide. Primeira coisa que a gente tem aqui no Kotlin que é legal, que é um dos grandes diferenciais e que é muito parecido com o JavaScript, é que o Kotlin, ele é tanto orientado a objeto quanto funcional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês já lembram que a gente tem arquivos que tem classe, como a gente tem arquivos que não tem classe. Isso gera uma maleabilidade, uma forma de você trabalhar com as operações muito melhor, né? Então tem muita coisa que a gente faz no Kotlin que a gente não precisa criar uma classe, coisa que no C Sharp a gente não consegue, né? No C Sharp tudo é classe. Até o main está dentro de uma classe. Em contrapartida, no Kotlin a gente já sabe que o nosso main não precisa de uma classe, ele só precisa de um arquivo. Você cria um arquivo, joga um main lá dentro, ele já está funcionando. Então isso é muito legal do Kotlin comparado com outras linguagens aí orientadas a objetos 100%, tá? Outra coisa legal que o Kotlin tem, ele tem um conceito de data class. O que esse data class é? É uma propriedade que a gente pode definir na classe, indicando que essa classe será utilizada para guardar dados somente. Com isso, o compilador adiciona diversas operações a mais na classe. Então, qual que é o legal quando a gente fala um data class, né? É uma separação de classes que a gente tem dentro do Kotlin. O Kotlin, ele tem muito de trabalhar essa otimização de performance e tudo mais, né? Então, quando você fala que ele é um data class, você está falando, olha, isso aqui só serve para guardar dados. Eu vou receber dados do banco de dados e colocar nele, assim como eu vou alterar. Ele não vai ter processamento de regra de negócio, não vai ter transação, não vai ter nada. Quando a gente fala isso, por padrão, ele já adiciona o ponto equals, o ponto toString e o ponto copy. Então, automaticamente, só da gente colocar que uma class é um data class, automaticamente ele ganha esses 3 métodos aqui bonitinhos. E o toString é bem legal, ó. O que o toString faz? Ele já imprime tudo que tem naquela classe. Então, se a classe tiver 10 atributos aqui, ele já imprime os 10 atributos aqui, bem bonitinho, de uma forma mais fácil da gente ver no log e tudo mais, tá? Então, essa é uma opção bem legal, além de ser uma opção de segurança, né? Na hora que a gente informa que ela é uma data class, ela nunca vai ter uma função, né, método ela vai ter, mas ela nunca vai ter uma função de processamento, uma função ali de regra de negócio. Geralmente é um tipo de dado, né, mais voltado para transferência ali, né, para puxar do banco de dados e voltar a requisição e etc e tal. Outra coisa muito legal do Kotlin, eu acho que esse é um dos mais legais, é um dos que eu mais gosto. Tem vários que eu gosto. Mas uma das coisas que o Kotlin tem que eu mais gosto, na minha opinião, é o late init. O que o late init faz? Quando a gente tem, né, classes orientadas a objeto, geralmente a gente tem que construir tudo na hora que a classe é construída. Então, quando a gente chama o construtor, todos os atributos daquele construtor, eles já são preenchidos. Que nem lá no C Sharp, vocês lembram da gestão de dependência, né? A gente passa no construtor todas as dependências que a gente quer receber, e aí a gente recebe aquelas dependências e já seta elas na nossa memória. Só que isso geralmente faz o quê? Quando o nosso sistema inicia, ele faz isso aqui, ó, buff de memória, e depois ele estabiliza. Por quê? Porque na hora que o sistema sobe, ele precisa carregar todas as operações, tudo que precisa carregar para aquela controller, para aquele arquivo funcionar, ele precisa carregar na hora que é instanciado. E isso, obviamente, pega performance, né? Porque se na hora que eu estou subindo o meu sistema, ou toda vez que é chamado eu carrego tudo de uma vez, isso tende a deixar a minha performance mais lenta. Por quê? Porque eu vou precisar de mais memória para fazer talvez menos coisa. O late init é uma opção do Kotlin para que você tenha atributos de classe que só vão ser carregados no momento que eles forem chamados. Então, olha que legal. Eu tenho aqui esse setup, né? Eu tenho, na verdade, uma classe de teste, que ela tem aqui, né, um subobjeto, tá vendo?
E aí esse subobjeto está com a propriedade lateInit. Quando eu dou essa propriedade lateInit, quer dizer que quando essa classe for construída, esse cara ainda não vai estar preenchido. Porém, quando eu chego aqui e faço subject.method, ele olha para esse cara e fala assim, esse cara foi iniciado? Não, então inicie esse cara. Aí ele vai lá, roda a função de setup instancia esse objeto e aí ele volta para cá e executa. Ou seja, lembra que o Kotlin, ao contrário de outras linguagens, ao contrário do próprio Java, ele é null safety. Esse subject nunca pode ser nulo. Se ele fosse nulo, o compilador não ia deixar executar. Ele já ia reclamar e falar, opa, esse cara é nulo, você não pode seguir. Quando eu coloquei o lateInit, não é que ele vai estar sendo nulo, está falando que ele não foi carregado. E a primeira vez que alguém acessa a variável do subject, o nosso Kotlin vai lá e carrega, preenche os dados para que esse cara tenha valor, para que ele não esteja nulo, para na sequência ele seguir com o método. Então isso é muito legal pensando em distribuição de memória, né? Porque imagina, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um controller com 30 atributos. E os 30 atributos são 30 serviços, cada um serviço separado. Quando eu carrego isso, por exemplo, no C# ou no Java, eu preciso que no momento da criação do meu controller, os meus 30 objetos sejam carregados, ou seja, nenhum deles podem estar nulos. Eu preciso que os 30 serviços estejam preenchidos. Beleza, então quando eu instanciei meu controller, minha memória foi lá em cima e depois estabilizou. No caso do Kotlin, ele vai criar a classe, ela vai continuar tendo os 30 serviços, só que cada serviço só vai ser populado e preenchido na memória na hora que ele for chamado. Então imagina que a requisição 1 do controller chama só o serviço 2 e 3. Os outros 28 serviços não vão ser instanciados. Por quê? Porque só o 2 e o 3 estão em uso. Olha que maravilha de gestão de memória aí que o Kotlin tem, né? Isso faz, obviamente, a aplicação funcionar um pouco mais performática, mais rápida, devolver tudo mais rápido, etc e tal. Seguindo, outra particularidade que não é tão particularidade do Kotlin, vocês já viram isso na segunda-feira lá no C#, né? A gente tem ali a gestão de dependência, né? A grande diferença da gestão de dependência do Kotlin e do C# é que a gestão de dependência do C# vem pelo construtor e a gestão de dependência no Kotlin costuma vir por anotação. A gente vai falar disso já. Então, né, o que é injeção de dependência, né? Conforme falamos, uma das missões do programador é evitar a utilização de memórias desnecessárias. Portanto, saber quais elementos estão na memória uma única vez ou diversas é essencial. Com o Dependency Injection do Spring e do Kotlin, você pode definir quais arquivos serão singletons e importá-los no construtor da classe que irão utilizar. Então, olha que legal. Eu tenho esse cara, ele é um lateInit, ou seja, ele só vai ser carregado no momento que ele for chamado, só que esse cara ele tem uma anotação de auto-wired. Essa anotação de auto-wired é uma anotação do Spring, né? A gente já falou um pouquinho de annotation, mas né, é um metadado especial, onde quando eu tenho essa anotação, eu vou procurar em todos os meus arquivos se tem algum arquivo que implementa esse tipo. E aí, se eu tiver esse arquivo, eu já preencho esse arquivo com esse valor. Então é uma forma inteligente de fazer isso sem precisar que a gente fala. Nesse momento você preenche com isso, nesse momento você preenche com isso. O próprio Spring consegue resolver quem implementa o quê. Bem legal. E aí, obviamente, isso se dá através da gestão de dependência, né? O próprio Spring injetou a dependência para a gente e ele vai gerir melhor a memória da nossa aplicação através dessas anotações. Essas anotações a gente vai usar bastante, tá? Notação de auto-wired, de bin, de singleton, tudo isso daí é bem utilizado aqui no Kotlin, a gente vai usar bastante. Próxima curiosidade que a gente tem no Kotlin aqui, né? Que também tem no C#, mas que eu acho mais legal no Kotlin, eu acho mais fácil no Kotlin, é as extensions, né? O que são extensions? São métodos que permitem que a gente adicione a tipos existentes sem criar um novo tipo derivado, recompilar ou, caso contrário, modificar o tipo original. Os métodos de extensão são métodos estáticos, mas são chamados como se fossem métodos de instância no tipo estendido. Então olha aqui que legal. Eu crio uma função que chama conta caracteres, que devolve um int, e aí eu atribuo essa função a todo mundo que for do tipo string. Então todo mundo que for do tipo string vai ter a partir de agora uma função que chama conta caracteres. E aí essa conta caracteres faz o quê? Chama dis.size,
Vamos ver se o pessoal lembra. Para que serve o diz mesmo? Quem que eu estou me referenciando aqui nesse caso de uma string? Quando eu falo que é diz é quem? Não vale soprar, Kaique. Isso aí, ó, o Fih já acertou, a própria string, né? Então, se eu sou uma string que chama essa função, quem é o ponto size aqui, né? Quem que é o diz? Ela mesma, né? A própria string vai contar o tamanho dela e vai voltar a quantidade de caracteres. Perfeito? Bem legal isso daqui, né? Isso é legal para a gente adicionar comportamentos. Por exemplo, naquele exemplo da data que eu dei para vocês, ao invés de utilizar, já que todo o meu sistema, as datas vão precisar de formatação, ao invés de eu precisar criar efetivamente uma úteis, em vez de eu criar um úteis, eu crio uma extension do date. Porque aí todo mundo que for date vai ter por padrão aquela função. Facilita a vida do programador, né? Imagina que entrou um programador novo no seu projeto. Aquele programador que nunca viu o código, será que ele vai lembrar que tem um útil que formata a data? Não vai lembrar. Como que ele vai se beneficiar com a extension? Porque na hora que ele pegar date ponto, vai aparecer conta caracteres. Ele fala, olha, alguém já fez essa função aqui. Deixa eu ver o que ela faz. E pronto, ele já se virou sozinho. Não precisou que alguém explicasse o projeto para ele, tá? Não, o prototype não tem muito a ver com as extensions, né? Na verdade, porque assim, o que acontece? Explicar uma grande diferença do JavaScript para as outras linguagens. O JavaScript, ele não tem tipo. Então, na verdade, você não tem tipos primitivos ali, né? Você não tem classe e tudo mais, né? Então, você não consegue ali, ele é uma linguagem baixamente tipada, né? Então, você não consegue, por exemplo, saber, né, se aquela variável é do tipo int ou se ela é do tipo string. Por quê? Porque você não tem um type ali. O extension é você plugar algo em tipos já existentes. Então, para a gente fazer isso no JavaScript, seria, né, como se a gente tivesse que ter tipo. E a gente não tem tipo. Mas o prototype ele tem uma função parecida. Só que tem que lembrar que no JavaScript a gente não tem tipo, né? Na verdade, a gente está plugando comportamentos aonde a gente quiser, não necessariamente em tipos. Por exemplo, nesse contar caracteres, ele só vai existir nas strings. Lá no seu prototype, no seu JavaScript, você não vai conseguir pegar um tipo sem saber, sem converter ele para conseguir acessar o método lá do prototype, né? Seguindo aqui nosso, né, enquanto o pessoal tá fazendo, tá pensando aí nas respostas que eu dei, né? Leva aquele tempinho entre vocês lerem e responder. Eu já vou me adiantando aqui. Outra coisa que obviamente não tem só no Kotlin, né? A gente viu no C# ali, né? É a reflection, né? Que é justamente a gente conseguir pegar dados, né, específicos de um atributo, classe, função, seja do que for, só que não orientado para o objeto, orientado para a classe, para o molde. Então, como eu expliquei para vocês na segunda-feira, né, o reflection ele olha para o molde, não para o objeto. Então, se eu tenho um tipo usuário que tem um nome, um e-mail e uma senha, eu vou ter, na verdade, uma lista de 3 atributos, onde o primeiro atributo é do tipo string com o nome. O segundo é do tipo string e-mails. O terceiro é do tipo string senha. Então eu consigo pegar qual que é o atributo, qual que é o tipo do atributo, enfim, uma série de coisas. Só que como funciona a reflection, por exemplo, no caso do Kotlin? Eu tenho que usar sempre os 2 pontos 2 vezes. Então, ó, a partir do momento que eu faço 2 pontos x, quer dizer que eu não estou olhando para o x como objeto, e sim como type, né? Agora que eu peguei o type, eu tenho várias opções, como por exemplo, quando eu der um get naquele type, eu vou pegar o 1, porque afinal de contas eu vou estar pegando o valor daquele cara. Só que quando eu der o name, o que vai ser o name aqui? X, porque afinal de contas o meu objeto é o X, certo? Sem nenhum segredo. Só que é bem útil, tá? A gente vai ver muito, principalmente quando a gente for fazer API, a gente vai ter que dar muito ponto class. Para a gente conseguir pegar os ponto class, a gente vai usar isso. A gente vai pegar a minha classe, 2 pontos, ponto class. E aí, por último, para a gente fechar essa nossa partezinha 2 aqui, que é uma parte mais tranquila, né? Temos muito mais coisas que o Kotlin tem, tá, gente? Mas, no final das contas, eu trouxe só os principais que realmente vão utilizar para eu também não enfiar informação desnecessária na cabeça de vocês. Eu sei que vocês não precisam de infinitas informações, tá? Então, a gente vai fazer somente o necessário. E por último, e menos importante, não menos importante, né? Na verdade é um dos mais importantes, é um dos maiores facilitadores do trabalho do programador, né? A gente vai usar isso no Kotlin, acho que mais do que em qualquer outra linguagem. O Kotlin ele usa extensivamente as annotations, tá? Né? Lembrando que no C# não chama bem annotation, chama attributes, né? Mas é a mesma coisa. Os annotations, né, são métodos eficientes de associação de metadados ou informações declarativas ao código, né?
como métodos, classes, propriedades, etc e tal. E após um atributo ser associado a uma entidade do programa, o atributo poderá ser consultado no tempo de execução usando uma técnica chamada de reflection. O que acontece? Quando eu crio uma anotação aqui, né, a anotação no Kotlin através do arroba, né, arroba alguma coisa, eu estou inserindo dados que alguém já configurou previamente dentro de um comportamento da minha classe. Então, por exemplo, eu tenho uma classe que é usuário controller. Só isso é o suficiente para que o meu usuário, que esse arquivo seja um controller? Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso usar da minha anotação, né, REST controller, para ele entender que esse controller é um controller REST, que vai devolver um JSON, né, uma API REST. E aí, automaticamente, com essa anotação, ele já ganha uma série de configurações, padrões do projeto para que ele responda como uma requisição de controller, etc e tal. Por exemplo, tanto no C# quanto no Kotlin, as anotações elas servem tanto para dizer quais são os arquivos e os comportamentos, quanto para mapear. Então vocês lembram que lá na segunda-feira, quando a gente fez a API do C#, a hora que eu coloquei um arquivo de controller novo e que eu criei lá o meu controller lá no meu attributes, que quando eu rodei o meu Swagger já achou aquele arquivo, como que ele achou aquele arquivo? Mágica? Não existe mágica na programação, a gente sabe disso, né? É que ele faz? Ele faz o contrário. A gente diz que esse cara é um controlador através da anotação, e aí quando a gente vai subir o nosso projeto varre todos os arquivos para achar os controllers. E aí ele acha através desse metadado e ele fala, ah, esse arquivo aqui é um controller, então deixa eu jogar ele no Swagger. É simples assim, tá, gente? Parece coisa de outro mundo, mas não é. A gente vai colocando as anotações vão bombando o nosso arquivo, e aí quando a gente sobe, como a gente tem vários comportamentos, o nosso programa varre, ele escaneia as anotações e aí ele vai achando qual arquivo tem cada uma, né, das anotações. Então, por exemplo, essa anotação é de REST Controller. A gente vai ter uma outra anotação que é de entidade. Então, automaticamente, ele vai usar para coisas diferentes. A de REST Controller, ele sabe que aquele arquivo é um controller do REST. Ou da entidade, ele sabe que é um mapeamento do banco de dados. Então, ele vai checar se tem match com o banco de dados, inclusive criar o banco de dados. Essa é uma das paradas que vocês vão achar mais louca do projeto que a gente vai fazer. Nosso projeto, a gente vai utilizar um conceito que a gente chama de Code First. O que é Code First? A gente não vai criar nenhuma tabela no banco de dados manualmente. A gente vai deixar o nosso back-end criar as tabelas sempre que a gente precisar. Ou seja, primeiro faz o código e o código vai lá e cria a tabela no banco de dados. Isso é possível por causa justamente desse monte de frameworks e bibliotecas e etc e tal que a gente vai fazer. E vocês vão ver que o resultado é bem legal. Bacana?